criança com deficiência tem direito de receber até um salário mínimo, dependendo do caso. Como eu posso saber se o meu filho tem direito e o que eu devo fazer? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas lembre-se, é muito importante que você assista até o final para que você tenha total compreensão desse assunto e consiga saber de fato se o seu filho vai ter direito a receber esse um salário mínimo do INSS. Aproveita e retribua, ajude o canal. Não deixe de se inscrever, ative o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo falando sobre os seus direitos. Compartilhe esses vídeos também com seus amigos. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir no Instagram, Jaqueline Machado ADV. Normalmente as pessoas acreditam que apenas os adultos e os idosos têm direito aos benefícios do INSS. Mas existe um benefício que é o benefício de prestação continuada, onde as crianças podem sim ter direito desde que elas tenham alguma deficiência. Isso acontece porque, de acordo com o benefício de prestação continuada, as pessoas que têm deficiência independente da idade, ou seja, pode ser adulto, pode ser criança, pode ser até um bebê, eles podem sim, se enquadrarem na condição de pessoas com vulnerabilidade social, que tenham ali uma renda já estabelecida nessa lei. Nesse caso, pode sim receber um salário mínimo do INSS. Para ter direito ao BPC, a pessoa precisa comprovar que existe essa deficiência que impede essa criança de ter uma vida em sociedade igual a uma criança sem aquele tipo de deficiência, que tem barreiras e dificuldades na sociedade decorrentes daquela deficiência. E também a família daquela criança precisa ter uma renda de no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoa. Esse é um tipo de benefício assistencial e um tipo de doença que tem se tornado muito comum a serem beneficiados pelo BPC são crianças autistas. Mas afinal, quais são os requisitos para que essas crianças tenham ou não direito ao BPC? O primeiro é possuir essa deficiência que impeça essa criança em conviver em igualdade de condições com uma criança que não tenha aquela deficiência. Essa deficiência tem que causar limitações e muitas vezes vai exigir cuidados especiais da família para que aquela criança consiga fazer as atividades normais do dia a dia. Essa deficiência e essas dificuldades serão provadas através dos laudos dos médicos, onde aquela criança já faça os tratamentos, os acompanhamentos, e depois, com esses laudos, ela vai passar por uma perícia no INSS que vai constatar ou não se aquela deficiência é impeditiva para o caso daquela criança receber o BPC. Outro requisito que essa criança precisa ter é que a renda familiar tem que ser de no máximo até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Imaginando que o pai apenas trabalha e ganha salário mínimo, vive o pai, a mãe e 2 crianças. Ou seja, aquele salário mínimo é dividido para 4 pessoas que moram naquela residência, ou seja, aquela renda familiar. Esse exemplo que eu dei aqui, essa pessoa teria sim direito, porque cada membro da família, dividindo o salário mínimo que o pai ganha por 4 pessoas, aquela família ganha até 1/4 do salário mínimo. É um requisito também que a família esteja cadastrada no CadÚnico. Sem esse cadastro não é possível fazer o pedido do BPC, ele não é deferido. Então a pessoa, antes de qualquer coisa, precisa ter a sua família cadastrada no CadÚnico e ela vai até o CRAS, da sua cidade, fazer ali o cadastro da família. Isso quer dizer que todas as crianças que têm deficiência vão ter direito a esse salário mínimo do BPC? E a resposta é que, conforme eu já acabei de explicar nesse vídeo, existem requisitos para a criança ter direito. E ela precisa ter, além da deficiência, a família se enquadrar nessa renda, que é de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, se aquela criança tem uma deficiência, porém a família não se enquadra nessa situação de vulnerabilidade, nesse valor que é necessário pela lei,
ela não terá direito ao BPC. Não basta apenas a deficiência. São os dois requisitos cumulados para ter direito. Muitas vezes também as deficiências de causas leves não são consideradas impeditivas e que vão dificultar a vida daquela criança. Então, mesmo com uma deficiência, se for uma deficiência leve, que não vai dificultar muito a vida daquela criança, ela não precisa de muitos tratamentos, ela consegue ter uma vida quase que normal, comparada com uma criança sem deficiência, bem parecida, não tem grandes dificuldades, porque aquela deficiência é leve. Por exemplo, o autismo, muitas vezes, ele dá, sim, direito ao BPC. Porém, o autismo, ele existe em vários graus. Ele vai desde o leve até um autismo de um grau muito alto, que incapacita aquela criança, que muitas vezes ela não consegue conviver, ela não consegue nem falar. Nesse caso, se for um autismo leve, que não cause muita dificuldade para aquela criança no dia a dia dela, ela não vai ter direito, porque a perícia não vai considerar que aquela deficiência seja impeditiva dela ter uma vida parecida com as outras crianças. Já no caso de um grau alto, que realmente aquela criança tem uma série de dificuldades na sua rotina, precisa de uma série de acompanhamentos, tratamentos, aí sim ela vai ser considerada como deficiência para o BPC. Crianças com autismo têm direito ao BPC? E sim, conforme eu já falei, já dei um exemplo, porque é uma deficiência que tem se mostrado muito presente na vida das crianças. E sim, é possível sim, dependendo do grau do autismo, se a criança acumular a deficiência num grau impeditivo, além da renda familiar. Se aquela criança vive numa família que não tem vulnerabilidade social, que consegue bancar aquela criança, bancar os tratamentos, ela não vai ter direito também ao BPC. O BPC, ele vai ser pago para todas as pessoas que tenham qualquer barreira, seja intelectual, sensorial, um impedimento físico ou mental, ou seja, qualquer dificuldade mental, intelectual, físico, se for constatado pela perícia, ela pode sim ter direito ao BPC. Mas o BPC, ele é destinado para as pessoas que não têm condições de bancar, que não têm condições financeiras. Ele é um benefício assistencial. Ele é para aquelas pessoas que vivem sim uma dificuldade financeira muito grande e ainda terão maiores dificuldades com uma pessoa com deficiência na família. Quando a gente fala de deficiência, né? Quando a gente fala no caso do autismo infantil, não é que aquela criança não vai poder trabalhar, porque criança não trabalha. Porém, o que vai precisar ser diagnosticado para que ela faça jus ou não ao benefício? Essa deficiência, esse grau de autismo, ele precisa ser num grau que impeça aquela criança de viver em igualdade, de exercer a rotina dela no dia a dia de forma de igualdade com as outras crianças. Como eu posso fazer esse pedido do PPC, se o meu filho se enquadra nessas características? A primeira coisa é que você precisa ser uma família inscrita no CadÚnico, ou seja, você tem que ir até o CRAS da sua cidade, preencher lá os requisitos, levar sua documentação, responder o questionário, fazer o seu cadastro lá junto ao CRAS no seu município, e aí sim você vai ser cadastrado no CadÚnico. Depois você pode agendar o seu pedido junto com os laudos médicos da criança, dizendo que ela tem aquela deficiência e dizendo também que aquela deficiência causa a dificuldade para a criança fazer X, Y, Z, dependendo se for uma deficiência física, se for uma deficiência mental, se for uma deficiência sensorial. Com esses laudos você vai ou ligar para o 135 do INSS, ou você pode fazer através do Meu INSS, que você vai utilizar o CPF da criança e criar uma senha Gov. Esse pedido vai ser feito diretamente no CPF da criança, em nome da criança, claro, representado pelo pai, pela mãe, pelo avó, quem tem a guarda legítima daquela criança. Após isso, será marcada a perícia e essa perícia vai constatar se aquele é o caso para recebimento do BPC ou não. E também será feita a avaliação social, vai verificar o outro requisito do BPC, que é se aquela família se enquadra
naquele valor de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. Lembre-se, é muito importante que você ative o sininho, deixe o seu like. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários. Se você tomou qualquer uma dessas pequenas atitudes, muito obrigada pela sua participação.